Dentro da série Instituto Gunevingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Voltamos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, dando continuação ao estudo de Apocalipse, onde já temos atingido o capítulo 12. Fazendo uma breve recordação daquilo que já temos estudado, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, é a revelação de Deus a João. Apocalipse quer dizer simplesmente revelação. O objetivo do livro, tomando palavras do próprio texto, palavras de Jesus, o objetivo é mostrar às igrejas as coisas que são e as que brevemente devem acontecer, segundo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O esboço proposto em várias sessões, depois de uma introdução, nós temos a primeira sessão, o Senhor Jesus glorificado, a segunda sessão, as cartas aos anjos das 7 igrejas, a terceira sessão, a visão da corte celestial, capítulo 4, capítulo 5. A sessão 4, a abertura dos selos. E a sessão 5, onde temos atingido o toque das 7 trombetas. Os destaques, relembremos para acompanhar todo o livro de Apocalipse. Na introdução, que o Senhor Jesus diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não é para deixar para um futuro, é para agora, é para a igreja, é desde o tempo que João escreveu que todos aqueles que temem a Deus devem estar lendo. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Ainda destaque nas primeiras palavras de Jesus, entre tantas outras, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse é a revelação daquilo que foi, do que está acontecendo no presente e daquilo que ainda está por vir, passado, presente e futuro. Lembrando que, quando foi dado a João, o que era passado e presente para João, hoje para nós é passado. E o que poderia ser futuro para João, para nós alguma coisa pode ser já passado, outras podem ser presente e alguma coisa ainda está por vir, é futuro. Nas cartas, a máxima de sempre: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A terceira sessão que nós estudamos, a visão da corte celestial, mostrando Deus no seu trono, no céu, e toda a corte celestial, e depois a existência de um livro escrito e selado, e só Jesus, o Cordeiro de Deus, é que foi achado digno de abrir este livro e assim retirar os seus selos, trazer a revelação dos seus mistérios. Os selos, na verdade, apontam os desígnios de Deus. O desígnio primeiro, o máximo, é de que Cristo Jesus é aquele que é o rei, está coroado como o rei, é aquele também que é guerreiro, tem o arco de guerra, e é também aquele que sai vitorioso, sempre vencedor e para vencer. Agora, esse é o desígnio de Deus, determinação de Deus. É aquilo que Deus já colocou. Jesus é o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E segue outras afirmações daquilo que Deus estabeleceu para estar em Cristo Jesus, tendo Ele a primazia de tudo, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Outros selos mostraram para nós outros desígnios, que foram a respeito dos castigos que Deus manda ao mundo, no sentido de alertar o homem a se submeter àquilo que Deus já determinou. Lembrando que aqueles que se submetem, muitas vezes são rejeitados pelo mundo, mas devem aguardar que terão depois a recompensa da sua fidelidade.
Mas o sexto selo já mostra a destruição do mundo, de todos aqueles que não aceitaram, se tornaram rebeldes a Deus, deixando-se o último selo, o sétimo, para apresentar que há também a determinação de acontecimentos que sobrevirão ao mundo, anunciado pelas 7 trombetas. Assim temos na seção 5, a partir do capítulo 8, verso 6 até o capítulo 15, o toque das 7 trombetas, sendo que as 6 primeiras já temos estudado, mostrando que são castigos sobre a face da terra, tendo o objetivo de que os homens venham a arrepender-se. Lembrando que temos um capítulo 10 e um capítulo 11, como parênteses, informações à parte que Deus revelou a João, e ali foi colocados capítulo 7, no capítulo, 10 e capítulo 11. Isto semelhantemente ao capítulo 7, após os selos, no intervalo de um sexto selo para o sétimo, que houve também um parêntese, uma explicação à parte. E finalmente as 7 trombetas a partir do capítulo 11, verso 15, que nós já temos também iniciado o estudo. Relembrando, as 6 primeiras trombetas foram tocadas e trataram de males, castigos, danos parciais sobre a face da terra. E pelos versos 20 e 21 do Apocalipse capítulo 9, nós vemos que o intuito de Deus é que os homens se arrependam, dos seus maus caminhos, porque o que Deus já determinou acontecerá, e a salvação é para aqueles que são sujeitos àquilo que Deus tem colocado e andam seguindo a Cristo Jesus, porque a vida eterna está em Jesus. Aí fizemos os paralelos dos selos, trazendo as repreensões, castigos sobre o mundo, pela falta da paz, um dos cavaleiros, o segundo cavaleiro, terceiro cavaleiro trazendo o alimento por preço, e o quarto cavaleiro trazendo a morte sobre a face da terra. Enquanto que as trombetas trouxeram males parciais na vegetação, no mar, nas águas potáveis, a claridade diminuída, chagas más nos homens e a morte de 1/3 dos homens. Tudo parcial, mostrando que, de fato, o objetivo de Deus é castigar o homem, alertá-lo e, assim, alcançar deles o arrependimento de suas más obras. Mas vimos que os homens não se arrependem. No parênteses, falamos do capítulo 10, é anunciado que, apesar dos homens resistirem ao Evangelho e poucos entrarem pela porta da salvação, porta que é estreita e caminho que é apertado, entretanto a ordem continua pregando o Evangelho a povos, nações, línguas e reis. O capítulo 11 fala das 2 testemunhas que estarão anunciando, testificando de Cristo Jesus na face da terra, e eles têm um período para isto fazerem, que é 1260 dias. E o fato de vestir de saco fala de humildade, na simplicidade que há em Cristo Jesus, e não por força, e não por violência, e não segundo os artifícios de sabedoria e oratória dos homens. Aí, falando mais detalhes sobre as testemunhas, as 2 testemunhas são a Igreja e o Espírito Santo, ou cada um de nós e o Espírito de Deus, que por ele nos é dado para sermos suas testemunhas. Cada um de nós, ou nós coletivamente, sem o Espírito Santo, não somos nada, mas nós, numa unidade com ele, aí sim, somos as testemunhas que estarão falando ao mundo. E temos Isaías 43, verso 12, quando o Senhor diz: eu anunciei e eu salvei, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Deus sempre chamou os seus de suas testemunhas.
Mas o destaque para nós é justamente em Atos capítulo 1, verso 8, quando o próprio Jesus disse que os seus discípulos, apóstolos, deveriam ficar em Jerusalém, para primeiro receberem a virtude do Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, para depois saírem como testemunhas. Observe, cada um e o Espírito Santo, ou um grupo de nós, ou toda a comunidade e o Espírito Santo, indo como testemunhas até os confins da terra. Em Atos capítulo 5, verso 32, outro destaque, na palavra que Pedro diz, dizendo textualmente: nós somos testemunhas, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora, falando dos tempos, ou o tempo em que as testemunhas estão testificando ao mundo, se a atuação da displicência de muitos é através de 42 meses, entretanto, é o mesmo tempo em que as testemunhas testificam, 1260 dias, que calculando dá 3,5 anos, ou 3,5 dias, não importa, todos estes números são representativos do tempo ou período em que a igreja e o Espírito Santo estão levando o evangelho ao mundo. A igreja é o castiçal, e o castiçal com azeite, aí sim dá luz ao mundo. A igreja e o Espírito Santo trazendo luz ao mundo. Estamos vendo o toque das 7 trombetas. Ao se tocar a 7ª trombeta, capítulo 11, verso 15, tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E então temos diversos acontecimentos ainda expressos nesta 7ª trombeta através de visões de grandes sinais. E as visões, antecipando, são da mulher e do dragão, capítulo 12, das bestas que aparecem, capítulo 13, visões na ordem celestial, capítulo 14, e finalmente fecha-se os acontecimentos e visões da 7ª trombeta, falando que anjos há que estariam trazendo as últimas pragas sobre a face da terra. 7 últimas pragas ou taças da ira de Deus sobre o mundo. Temos chegado ao capítulo 12, revendo, verso 1, na visão da mulher e do dragão. Verso 1 mostra a mulher: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. É a representação bonita da própria igreja. E outro sinal aparece no céu, o verso 3 aponta: e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, 7 enfeites sobre as suas cabeças. Na continuação, apresentamos e destacamos que a mulher é a igreja, o povo de Deus, antes, no passado, representada pela nação de Israel. Hoje a igreja é a mesma nação, só que na continuidade, quando se revela que não é salvação só para Israel carnal. O Israel de Deus envolve todos aqueles que são fiéis a Deus, que são gerados como descendência de Abraão pela fé. Aí, galhos do Israel antigo, aqueles que forem fiéis, foram arrancados, e gentios enxertados naquele lugar. Então temos a oliveira verdadeira e nós, gentios, ramos de zambujeiro enxertados na oliveira verdadeira. Observe, a oliveira permanece.
nação do povo de Deus permanece, o Israel permanece, só que a visão agora é espiritual e não carnal. Como Paulo chegou mesmo a dizer, nem todos de Israel são israelitas. E, frisando mais uma vez, se a mulher é a igreja, o dragão é Satanás. Isso particularmente revelado no verso 9, quando foi visto por João que o dragão foi precipitado, o dragão que é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Passando à frente, na revelação do capítulo 12, a visão da mulher e do dragão, da igreja, do povo de Deus e do diabo ou Satanás, nós temos a partir do verso 10 a informação que temos e textualmente diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: já o acusador de nossos irmãos é derribado. E houve um clamor no céu, verso 12: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E o dragão irou-se contra a mulher, verso 17, mesmo assim, isto encerrando as informações, porque temos outros dados anteriores falando do dragão irado contra a mulher e fazendo guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mais uma vez, destacamos, a semente da mulher são os cristãos sinceros, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, gerados pela igreja, através da pregação do Evangelho. Como Pedro disse, gerados de semente incorruptível ou pela pregação do Evangelho. Observemos pelos dados do capítulo 12, que Satanás quis destruir a igreja inteira, mas não conseguiu. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus avisou, pelo que a artimanha do mal é atacar outros, parcialmente a igreja, nos seus filhos, a sua semente. Pedro disse que o diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Voltando ao assunto que já vimos, houve batalha no céu, capítulo 12 informou para nós, e foi precipitado ou derribado o diabo na terra e os seus anjos com ele. Aqui que precisamos entender, quando ele não tem de forma alguma acesso ao céu, de lá foi expulso, é quando, sabendo que o seu tempo já está no fim, ele tem grande ira. Aqui sim inicia-se uma grande perseguição do diabo contra a igreja, ou contra a semente da igreja, ou contra os salvos. Aí sim temos a chamada grande tribulação, que seria em que tempo? 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, ou conforme a revelação que temos em Apocalipse 12, que todos esses tempos são um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3,5 tempos de Deus, somente isto. Não é 3 anos e meio humanos, é 3,5 tempos de Deus, todo o tempo em que a igreja estará no mundo pregando o Evangelho, já com o diabo derribado do céu e aqui perseguindo a igreja, trazendo obstáculos, males sobre o povo de Deus. Esta é a grande tribulação, que de fato é 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, ou 3 dias e meio, ou 3 tempos e meio, tudo em número de Deus, que é indeterminado. Passando ao verso
1º do capítulo 13, estamos ainda no toque das 7 trombetas, que é a nossa 5ª sessão. Estamos vendo a 7ª trombeta com as visões mostradas a João. E a visão de agora é das bestas. Temos uma primeira besta. Verso 1 diz: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Continua o texto a dizer: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui está uma besta, um monstro, vamos colocar em outra palavra. Precisamos ter cuidado e não entendermos que vai sobreviver ao mundo um bichão que vai estar por aí, um bichão que é uma coxa de retalho envolvendo leopardo, urso e leão, etc, etc, que não é isso não. Esta visão é a visão de Deus, e não a visão no aspecto físico. Deus vê este monstro assim formado, de partes leopardo, urso, leão, tendo 7 cabeças, 10 chifres. Atentem bem, o dragão é o diabo, é Satanás, é um ser totalmente espiritual, no sentido, tira o espiritual, porque hoje falando espiritual tem para nós outra conotação, é um ser celestial. Mas agora temos alguma coisa que sai do mar. Lembrando que mar, pela Bíblia, pelos estudos anteriores, já tem nos mostrado que falando de mar, refere-se à multidão dos povos, multidão das pessoas na face da terra, nações, povos, línguas, tribos. E do meio das nações surge o que Deus chama de uma besta, um monstro, 7 cabeças, 10 chifres. O diabo dá a este ser, ou esta besta, o seu poder, o seu domínio. Um ser celestial dando poder a outro, e este outro naturalmente é material, é terreno. Atentem bem para isto. Muito bem. Infelizmente o mundo se admira com as coisas que sucedem na face da terra e toma por opção adorar o dragão ou a besta, por causa do poder que tem mostrado. Indo à frente mais um pouco, se puder fazer uma figura, fica difícil fazer uma figura deste monstro. 7 cabeças, parte de leopardo, parte de urso, parte de leão, chifres 7. Aliás, 7 cabeças e 10 chifres. O que seria este monstro saindo do mar? A besta do mar. Sigamos e vamos lembrar de citações anteriores dentro da hermenêutica. A própria Bíblia vai nos dar noção e explicação do que é. Voltando então a Daniel, no capítulo 7, nós temos quando Deus mostrou a Daniel e ele viu 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Daniel capítulo 7, verso 3. O primeiro era como leão,
o segundo era semelhante a um urso, o outro semelhante a leopardo, o quarto animal tinha 10 pontas, 10 chifres. E a interpretação está no verso 17 do capítulo 7 de Daniel, quando diz: 4 reis que se levantarão da terra. E quais são esses reinos? Ou reinos, ou impérios, porque os reis, na verdade, simplesmente representam o reino ou império. São eles o reino ou império da Caldeia, o império Medo-Persa, o império grego e, na sequência, o império romano. Os 3 primeiros impérios, Caldeia, Medo-Persa e grego, ou império caldeu, Medo-Persa e grego, destes, próprio Daniel teve ciência, porque lhe foi revelado na sucessão destes impérios. E lembremos da estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, que ali estão representados 5 impérios, onde o leão era a cabeça e era o império caldeu, o urso era o peito e braços e representava o império Medo-Persa. E na estátua nós temos o leopardo representando o império grego, que já era o ventre e as coxas. E o império romano, lá não citado, mas é o sequencial, o império romano representado pelas pernas de ferro. Observe que a característica da besta é justamente desses impérios, do leão, do urso, do leopardo, e também tem 10 chifres, ou culmina tudo com 10 chifres. Ainda frisando com mais detalhes e explicando, a primeira besta, a besta que saiu do mar, é um poder que reúne todos os povos e estrutura-se do que restou dos impérios anteriores. Quem leu, estudou Daniel capítulo 7, lá é mostrado claramente que os animais, leão, urso e leopardo, continuaram tendo vida, só perderam o domínio. Então, a besta não é um homem, é um poder estruturado em impérios anteriores. E os impérios, na verdade, são sistema de governo que o mundo teve. E agora haverá um sistema de governo que vai estar tomando tudo aquilo que é passado, vamos usar a palavra que vai elucidar tudo, globalizar tudo, num poder único e mundial. Ou seja, repetindo, a primeira besta é um poder que reúne todos os povos e estruturas do que restou dos impérios anteriores. Quais impérios anteriores? Os impérios que não estão citados em Daniel e foram anteriores a Daniel: o império do Egito, o assírio, depois revelados na sequência a Daniel, caldeu, Medo-Persa, grego e romano, totalizando 6. E lembremos da estátua, quando a estátua mostra que depois das pernas vem um 5º reino na estátua, que são os pés de barro e de ferro, e assim teremos e mais o 7º império, após o romano, o representado pelos pés na estátua do sonho de Nabucodonosor. Aí está a besta. O que é a besta? É o sistema de governo do mundo, empregando todos os poderes anteriores. Quais são os poderes ou domínios que houve antes? Egito, assírio, caldeu, Medo-Persa, grego, romano e mais o sequencial. Observem, por favor, que o 7º
citado lá na estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, são os pés, de ferro e de barro. É justamente o que aconteceu com o Império Romano, que foi dividido e subdividido em muitas nações. Esta é a realidade. Durante todos os anos após o Império Romano, nós tivemos nações e mais nações, todas elas disputando uma hegemonia no mundo. Nós vivemos agora, 2012, mas vamos recuando. Quais são os poderes que estavam disputando a liderança do mundo? Nós temos o bloco ocidental, tivemos o bloco oriental, isso já passou. Comunismo, capitalismo, voltando atrás, tivemos nazismo, fascismo. Quantos ismos outros tivemos? Recuando mais um pouco, tivemos Napoleão Bonaparte, tivemos a Alemanha com o domínio de Alexandre Magno, e recuando, Espanha disputando a liderança do mundo, Holanda disputando a liderança do mundo, Portugal disputando a liderança do mundo, a Inglaterra disputando a liderança do mundo, recuando. Sempre houve, naquilo que sobrou do Império Romano, alguém que momentaneamente estava como dominando o mundo. Eram os pés, de barro e de ferro, tendo alguma coisa de forte, mas ao mesmo tempo fraco, porque ferro e barro não se ligam. Mas agora já vivemos um tempo mais notório ainda hoje, quando todos podem ver no noticiário que há um poder de comando único no mundo. Qual o poder único de comando no mundo? Não é os Estados Unidos, não é a Alemanha, não é a França, não é a Inglaterra. É justamente uma união de todos os governos para estabelecer um governo único e central, absoluto e total, que não interessa razões, interessa a sua vontade. Ele determina, e o que ele determinou tem que ser feito. Já vivemos o tempo da besta, e olhando, não parece besta? É um poder tremendo, admirável, pelo que muitos esquecem tudo, estão satisfeitos do bombardeio da Líbia, da destruição do Iraque, do domínio do Afeganistão e do controle do mundo, achando que agora eles têm a solução. Voltando no verso que tivemos vendo antes, aí está. E o destaque que agora queremos fazer, observe, adorar o dragão e a besta. Muitos estão satisfeitos com esta ordem de coisas no mundo. Só falta cumprir a palavra de Tessalonicenses, quando Paulo previu, quando disserem agora a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Observem que esta besta quer se dizer a líder e o comando do mundo, dispensando a atuação de Deus. Deus não se cogita. Nós resolvemos a questão na humanidade. Continuando, voltando, entretanto, no texto, no capítulo 13 e verso 3, quando diz: e uma das suas cabeças ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Esta chaga mortal, que aí é citado, observe bem, refere-se a uma das 7 cabeças que estava ferida de morte. Houve em algum tempo a situação de que o Egito, ou a Assíria, ou a Caldeia, ou a Média e Pérsia, ou a Grécia, ou Roma, estiveram como acabados. A cabeça, o império foi ferido de morte, mas restabeleceu-se. Qual deles teve algum acontecimento trágico que seria o fim do império?
Pode ser que cada um veja alguma coisa nesses impérios, como por exemplo, no Império do Egito, a morte de Faraó e todo o seu exército na travessia do Mar Vermelho. Poderia ser a morte do exército assírio na terra de Israel e depois a morte de seu rei, lá em Nínive. Pode ter sido Caldeu, com a perda de Nabucodonosor, que era um ungido de Deus, à frente de um império que depois veio a ser cabeça de besta, ou outro qualquer. Mas lembremos do romano, que Romano praticamente foi destruído em 476. Salvou-se porque tinha alguém, um grupo no Oriente, em Constantinopla, que era a segunda Roma, e teve condições de permanecer por praticamente mais 1000 anos. Mas depois desfacelou-se nas várias nações, não formando um império de domínio total no mundo. Então, qualquer um deles pode ter sido a cabeça ferida, mas voltou à estruturação e à sequência dos 7 impérios: Egito, Assírio, depois Caldeu, Medo-Persa, grego, romano e o 7º, que não tem nome na Bíblia, mas já passou por nós. Já estamos na besta, que é justamente a união de tudo isso. Ou ele mesmo, vamos dizer assim, os pés agora conseguiram se firmar, entendendo que não é nenhuma nação nem outra que deve liderar. Todas as nações reunidas poderão dar sequência a uma administração do mundo, globalizando tudo. Indo ao texto, capítulo 13, verso 5, nós temos a continuidade da revelação a João, quando foi mostrado ainda a besta do mar, com uma boca proferindo grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Observem que a besta tem o mesmo tempo das testemunhas na face da terra. É o mesmo tempo que o diabo, Satanás, persegue a igreja e o povo de Deus. É o mesmo tempo. É desde que foi lançado do céu, Satanás está operando isto. E diz mais: e abriu a boca em blasfemas contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aí está. O mundo inteiro está subordinado à besta, ao poder governante, que simplesmente ajuntou, globalizou tudo aquilo que havia e que restou de todos os impérios anteriores. Somou toda a experiência, tudo que tem em todo o tempo da existência da Terra. É coisa tremenda, mas observe o poder de Deus, porque o poder de Deus está em consentir. A besta não tem poder para fazer, Deus está permitindo, porque foi lhe dado com a boca. Deus permite, tolera, para que com toda esta afronta, todas essas blasfêmias, se acumule a dívida diante de Deus, e quando Deus trouxer o juízo, Deus está mais do que nunca coberto de razão. Ele é de fato o Deus cheio de justiça. Como é que a besta pode blasfemar contra Deus, contra os céus? Justamente o que nós estamos vendo. Quantas leis que são justamente leis, mandamentos, preceitos, normas contrárias aos mandamentos, preceitos colocados por Deus. Já é afronta direta, é blasfemar de Deus. Deus fez o homem macho e fêmea, como que está hoje? E com autorização e com defesa do poder que administra o mundo. Deus deu a vida e o homem diz: a mulher decide se quer. Se tiver algum conveniente, aborte. Quem deve liderar? Aqueles que nós quisermos. Enquanto antes, Deus é quem constitui e eleva o menor ou abate
o maior. É a palavra dada a Nabucodonosor. Mas a besta agora está se colocando, determinando quem vai governar. A antiga Iugoslávia, a Checoslováquia, o Iraque, quem vai governar o Afeganistão, quem vai governar daqui a pouco a Líbia. Para fechar, que vai ver quem vai determinar. Eles vão resolver. Mas atenção, atenção. Verso 7 do capítulo 13. A besta faz guerra aos santos e vence. Porque Deus permitiu. Não adianta revolta, não adianta fazer greve, não adianta fazer... Não. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque Deus está permitindo. Lembre-se no tempo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor invadiu a terra da Judéia, destruiu tudo, e a ordem de Deus pelo profeta Jeremias é: quem se render a Nabucodonosor terá sua vida. Quem resistir, morre. Coisa absurda, disse Abacuque. Um império ímpio de incircuncisos destruindo o povo de Deus, e Deus falando que vem dele. Então Deus está permitindo. Só que todo aquele que se sujeitou a Deus, humilhou-se naquela situação, como Daniel, Ezequiel e tantos outros, tiveram a sua vida. E o tempo passou. E a Caldeia também passou. Assim, hoje, os santos precisam ter cuidado. Vão ser vencidos. Mas não podem ser vencidos na questão da fé, da fidelidade, da pureza, da justiça. Isso tem que ser conservado. Como é que o mal vence os santos? Matando. A única coisa que pode fazer. Já foi assim com Abel. Já foi assim com o povo de Israel na terra do Egito. Já foi assim com os profetas no tempo passado. Foi com João Batista, foi com Jesus, foi com Estevão, foi com Tiago, foi com Pedro, e continuou por milhares e milhares sem conta. A besta destrói, mata. Essa é a forma dela vencer. Mas ao mesmo tempo que estamos vencidos, somos vencidos na morte, ao mesmo tempo somos vitoriosos nos céus. Morremos, deixamos de atuar na terra, não somos mais empecilho para a besta e para o mal e para as trevas, mas já temos a confirmação de Deus, a aprovação de Deus, o testemunho de que fomos fiéis. Então observe que muitos estão lutando grandemente, vão continuar lutando, falando a verdade, mas o homossexualismo vai estar penetrando por todos os lugares do mundo, em todas as instituições, aborto vai ser livre, e tudo vai ser livre, tudo vai ser permitido, contrário às ordens, mandamentos e preceitos de Deus. Só que cuidemos de nós. Eles podem trocar o que quiserem, nós devemos permanecer, ainda que isso nos custe morte, ou expulsão das sinagogas, ou rejeitados pelas instituições aceitas na globalização. Verso 8 do capítulo 13 ainda fala: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí vem um alerta para a igreja. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Qual é a paciência e a fé dos santos? Que não tem reação. A sua expectativa, confiança e espera, apoio tem que ser totalmente em Deus. Porque isto é determinado por Deus. Assim como Nabucodonosor enfrentou Israel, destruiu Israel, Jerusalém, o templo, isso permitido por Deus, assim também a besta vai fazer coisas extraordinárias, coisas que nós diríamos absurdas, mas
Vamos guardar fidelidade a Deus. É determinado. Só que cada um guarde a si mesmo. Se achamos que a solução para nós é cativeiro, levar em cativeiro, nós iremos em cativeiro. Se a solução é uma revolta armada, vamos usar a espada vamos ser mortos. Isso nos convida a uma resignação, mas no temor de Deus, como Daniel, repito, Ezequiel e muitos outros que foram se renderam a Nabucodonosor só porque Deus tinha falado pela boca de Jeremias. Deus falou. Só que nós não devemos concordar. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Não vamos nos acomodar ao mundo, vamos entender, só que não participar. É uma situação bem delicada e nós devemos estar entendendo isto. Terminado este assunto, a visão da primeira besta, a besta que saiu do mar, se já não bastava esse terror de uma besta, tem uma segunda. No verso 11 diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até faz descer do céu à terra à vista dos homens. Atenção para esses versos. Uma outra besta. A aparência é de mansidão, cordeiro, mas cuidado, fala como o dragão, e ela tem um poder também, um poder que ele exerce na presença da primeira besta. Ela também tem poder, um poder que ela só pode exercer na presença da primeira besta, porque ela é sujeita à primeira. Só que ela tem uma atuação terrível. Ela faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, se há um poder domina, administra o mundo, há um poder junto ao governo do mundo, esse governo global, um outro poder que conduz as pessoas a serem sujeitas ao domínio da besta no mundo. E observe, ensina a adorar a besta, mas quem é digno de adoração não é Deus? É donde depois, mais à frente, esta segunda besta vai ser chamado falso profeta, que em vez de ensinar o certo, que quem é digno de adoração é Deus, todos os povos deveriam adorar a Deus, não, vai adorar a besta, e até ajuda com sinais, e até se necessário desce fogo do céu, para que o mundo todo esteja sujeito à primeira besta. Vamos falar com certa claridade, sem reservas. Esta segunda besta, diz o verso 14, engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. A besta segunda faz uma imagem da primeira besta. E o verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vou voltar ao texto anterior. Observem, este poder da primeira besta é a administração do mundo, é o governo do mundo, agora globalizado. Voltemos ao passado, porque ele é formado dos impérios anteriores. E observem, todos os impérios do passado, todos eles exerciam o poder
aceitando a ajuda de alguém, um outro poder ao seu lado. O único poder que fica junto do poder administrativo é o poder religioso. No Egito havia o faraó e havia também o poder religioso que fazia o povo adorar faraó. No tempo da Assíria, tem o poder de administração. Tinha o rei na Assíria, mas tinha a religião da Assíria, que ajudava o governo, dizendo ao povo para estar sujeito ao governo existente. Em vez de adorar a Deus, andar no caminho de Deus, não. Elevava o poder do administrador como se fosse Deus. Vamos para o tempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinava. O Império Caldeu ia em frente, mas tinha a religião ao lado. A astrologia e todos aqueles deuses do Império Caldeu, aos quais o próprio Nabucodonosor também servia. Mas que depois aconteceu de, no reinado de Belsazar, vir a repreensão de Deus. Observe, poder religioso junto ao poder de administração. Continuando, vamos ver depois, na sequência, Medo-Persa, idem. O grego, mais ainda, idem. Toda a mitologia apoiando. E todos que governavam na Grécia eram decididos pela Assembleia dos Deuses mitológicos. Depois em Roma, César era Deus, tinha que ser adorado. E existia o poder religioso junto, apoiando e conduzindo os povos ou a nação daquele império a sujeitar-se àquilo. Agora eu vou falar em particular de Israel. Não existia em Israel também o poder de administração? E não existia também a religião falsa, composta pelos falsos profetas, que conduzia o povo erradamente, enobrecia o rei, justamente para poder desfrutar da cobertura da administração. Cuidado, poder religioso. E agora, como está o mundo? Por acaso as religiões não estão se acomodando, se achegando ao poder político, para poder ter vez de atuação também? Olhando o Oriente, lá também nós temos nações, o seu sistema de governo e a sua religião oficial. Vamos ver no Brasil também, vamos tão longe. Temos o sistema de governo e temos religião aceita, aprovada, que é aquela que se chega à administração. Nunca faltou isto. E dentro de uma globalização vai haver também a definição, como no ecumenismo, todas as religiões são aceitas, todo mundo tem que estar debaixo desta acomodação religiosa. Aí está a segunda besta, a aparência de cordeiro, religioso, servir a Deus, mas qual é o Deus? O sistema de governo, porque depende dele. E isso também no país muçulmano tem o poder da administração e o poder religioso ao lado, um concordando com o outro, porque o governo do povo não consegue vencer sem o apoio religioso, e o apoio religioso só se consegue manter se estiver dentro da tolerância e aceitação da administração. Continuando, voltando um pouquinho, versos 16, 17, 18, preciso salientar agora sobre esta besta, segunda, que faz uma imagem à primeira besta. Vou falar claro, num exemplo notório. Observe o Império Romano caindo, e quem que se levanta ao lado e escora o Império Romano?
é o cristianismo romano. Ele mesmo constrói, dentro da religião, um sistema de administração que é igual ao da besta. Tanto que o Vaticano é um Estado, tal qual o sistema de governo das outras nações. Era para ser só religião, mas já se fez igual a besta em si mesmo, criando uma imagem da outra besta dentro de si mesmo. Eles mesmos têm que ser como um poder administrativo na sua área religiosa. Assim é no Vaticano, assim também é entre os muçulmanos. Ali existe um poder de administração dentro da religião. Infelizmente, é o que temos visto. Mas observe que tudo isso é identificado por um número, uma marca. Observe bem, o nome da besta, 666. Que muitos preocupam-se com este número, que é este número, e fazendo cálculos de diversas formas, cada um acha uma solução, desde o Vaticano até o Papa, ou a roupa que o Papa veste, ou alguma coisa na Inglaterra, ou alguma religião que tem alguém cujos nomes somados em letras vai dar 666. Mas, na verdade, o que a palavra quer dizer é que isso tudo aqui é humano. É humano. É coisa de homens. Não é nada espiritual e nada celestial. É apenas humano. Observe que 666, o homem foi feito no 6º dia. Muitos comentadores dizem, naturalmente, esse número está referindo-se ao homem, no seu esforço de querer ocupar o lugar de Deus, que na verdade é representado como o 7, a plenitude do poder e todas as coisas. Então, o homem insistindo, ele mesmo em si, de ser igual a Deus. O que vemos atualmente, o homem achando que é imortal, que o homem morre, mas vai para o outro lado, que o homem tem a sua própria decisão, o seu livre-arbítrio, e vai muitas coisas. O homem cheio de direitos, esquecendo que é criatura e não criador. Tudo isso implicado no número 666. Agora entendamos, Deus tem a sua marca também, que Ele dá aos seus. Muitos preocupam-se como evitar os 666. Não é preocupar com os 666, é se dedicar a Deus para receber o selo de Deus. Porque onde há o selo de Deus, o diabo não tem poder de colocar a sua marca. Nem a besta primeira, nem a besta segunda. Portanto, em vez de corrermos do mal, com medo dele, nós temos que nos fortalecer em Deus, recebendo a sua marca. E naturalmente a marca certa que Deus dá aos seus é o seu próprio Espírito. Efésios capítulo 1, verso 13. Tendo crido em Cristo Jesus, fomos selados com o Espírito Santo. E outra palavra, não entristeçais o Espírito Santo, porque nele estão marcados para o dia da redenção. Então, em vez de correr dos códigos de barra, do chip na mão, do chip na testa, disso, daquilo outro, vamos tratar de ser cheio do Espírito Santo. Esta é a solução, porque de outra forma não conseguimos escapar de sermos marcados. Não há neutro, só tem um jeito de ser protegido disto, é estarmos em Deus. Lembre-se que a igreja foge para o deserto, onde está longe da vista da serpente. Mas ficar num mundo correndo para lá e para cá, vai ser pego. Indo à frente no nosso estudo, no texto de Apocalipse,
ainda na quinta sessão, o toque das 7 trombetas. Estamos vendo os acontecimentos ou visões da 7ª trombeta. E agora, outra visão do exército celestial ou do que sucede nos céus. Observe o capítulo 13, apresentou o que sucede na terra. Uma besta, outra besta, imagem de besta e o pavor aqui existente. Mas, lá nos céus, o que está havendo? Aí vamos ver progressivamente o que lá está acontecendo. Primeiro, na visão celestial do capítulo 14, João vê os 144.000 que já foram citados no capítulo 7. Observe que voltam, são vistos, porque na verdade é a mesma visão. E assim diz o texto: olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, com uma voz de muitas águas, e com uma voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quando estudamos o capítulo 7, já afirmamos que os 144.000 são 12.000 de cada uma das 12 tribos, que na verdade não é número restrito a 12.000 de cada tribo, 144.000, porque esses números são números de mistério de Deus, são as 12 tribos multiplicadas e aos milhares, isto igual às estrelas que estão no céu, que não podem ser contadas. Tanto que no capítulo 7 nós vimos que João ouviu o número e quando ele foi olhar, a multidão era incontável. Não de israelitas, DNA de Abraão, mas uma multidão de todos os povos, nações, tribos e línguas, que tinham lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tinham sido ganhos, observem, redimidos, resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Observe. Lá foi dito também que vieram de grande tribulação. Não é da grande tribulação, é de grande tribulação. Porque todo servo de Deus ou todo povo de Deus, em todo o tempo no mundo, sempre foram perseguidos. E observem este particular, que identifica os 144.000 como todos os salvos, foram comprados da terra. Aí vem Pedro e diz que nós somos comprados, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Se Pedro falou que nós somos comprados, então nós estamos na multidão dos 144.000, nós estamos lá. Fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Temos nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E estamos aqui vencendo essa grande tribulação do nosso presente tempo, nesta geração. Continuando, versos 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui queremos frisar, estes, os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. O assunto, esta citação de palavra, não é no aspecto físico. O adultério, a fornicação, na linguagem humana, mas na linguagem espiritual. O que a palavra está dizendo é que esses 144.000 comprados
pelo sangue de Cristo Jesus, outra vez ditos aqui no verso 4, como comprados, como primícias para Deus e para o Cordeiro, e que são irrepreensíveis, como Pedro diz, se há alguma coisa que devemos fazer, é justamente buscarmos ser irrepreensíveis. Muito bem, observe, esse sentido de não contaminado com mulheres porque são virgens, são aqueles que não se têm contaminado com o mundo. Lembrando da palavra de Tiago, quando fala sobre o adultério, no verso 4 ele disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então quem se liga ao mundo, quem ama o mundo, está perdendo a sua virgindade espiritual, está em adultério espiritual. Quem se envolve com a idolatria, como no passado, esta mesma palavra foi dita através, por exemplo, de Oséias, chamando Israel de mulher prostituta, porque se tinha embaraçado com Baal e outros ídolos mais. Então observe, todo aquele que está em Cristo Jesus, fiel a Ele, não se envolve com as coisas deste mundo, não ama o mundo, está desta forma, virgens diante de Deus, puros diante de Deus, não tem adultério na sua vida espiritual. Dando sequência, aparece agora, dentro dessa visão do exército celestial, lá no plano celestial, mensagens de 3 anjos. A primeira mensagem, a partir do verso 6, diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos entender e perceber. Capítulo 12 revelou a igreja, a obra redentora em Cristo Jesus, a expulsão de Satanás do céu. Capítulo 13 mostra Satanás operando na terra. Capítulo 14, os céus, tudo organizado. E este detalhe agora da mensagem do anjo ao mundo, dizendo para o mundo adorar a Deus e não a besta, e não o dragão, porque agora está no tempo final, é tempo, é hora do juízo de Deus. É um alerta ainda para o mundo. Observe que já houve um alerta no capítulo 10, após o toque das 6 trombetas, depois de todos aqueles males, o alerta ao mundo: é necessário pregar o evangelho, ainda que muitos não venham crer, mas é necessário. E agora também no capítulo 14, versos 6 e 7, o anjo vem com a ordem da proclamação do evangelho ao mundo. E não pode ser justamente neste fim de tempo, esse despertamento pentecostal que houve, ou que está havendo, porque está bem diferente do século passado, mas nesse século anterior e no final do outro século ainda, tivemos no mundo um avivamento pentecostal, como chamamos. Houve, seria esta publicação do evangelho ao mundo? Aí está. Mas segue-se uma outra mensagem de um outro anjo, a segunda mensagem. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Não foi apresentada a Babilônia ainda, mas há uma antecipação desta informação. Há uma Babilônia no mundo, não a física do passado, do tempo de Daniel, mas observemos a semelhança. Como Babilônia no passado, no tempo de Ezequiel e Daniel, era o domínio mundial e colocava em escravidão, em cativeiro o povo de Deus e os oprimia e os conduzia, forçava a querer adorar, ou os queria fazer adorar as imagens, escultura ou os deuses da Caldeia. Assim também espiritualmente hoje
espiritualmente, existe um poder que quer conduzir a muitos para a prostituição espiritual. Não servir a Deus, mas servir, amar este mundo. Mas qual é a ordem ou a palavra, a essência da mensagem do segundo anjo? Babilônia caiu. Então observe o primeiro anjo: creiam no Evangelho, adorem a Deus, porque Babilônia certamente vai cair. Observe a sintonia das mensagens. E segue ainda uma terceira mensagem, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da ira ou da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Observe bem, primeiro anjo, o Evangelho, a oportunidade de salvação. Não ame o mundo, não se prostituam com o mundo, com Babilônia, porque Babilônia já caiu. E a terceira mensagem: quem preferir Babilônia ou a besta ou receber o seu sinal, vai ser também castigado no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Observe a sintonia das três mensagens. Mas continua a terceira mensagem do terceiro anjo, dizendo ainda, verso 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Neste mundo, o que nos espera é morte. Só que bem-aventurados seremos nós se morremos no Senhor. A besta, o mal, as trevas combatem contra nós e nós vamos perecer. Mas como podemos dizer? Nós não vamos morrer de jeito nenhum enquanto não se completar em nós a obra de Deus, ou nós não completarmos a tarefa que Deus nos deu. Mais uma vez, isso terminado, pode saber. Tal como Paulo, vamos estar sendo conduzidos à condenação, como Estevão, como Tiago, como Pedro, todos esses. Terminado o tempo seu, conforme o capítulo 11, as testemunhas, terminando o tempo e a sua missão, certamente vão morrer neste mundo, numa perseguição mesmo, ou numa enfermidade, num acidente, num desastre, qualquer coisa que acontece por aí, que muitas vezes a gente coloca só num nível de sorte ou falta de sorte e esquece que Deus domina sobre tudo, e até mesmo que os seus possam ser recolhidos de uma forma ou de outra. Jesus crucificado, Paulo talvez decapitado, nosso irmão Luiz Antônio, pastor Luiz Antônio, pregador dos Gideões, num acidente de avião, avisado, carbonizado, mas foi avisado antes, e aquele irmão também que estava numa viagem de carro, e a mensagem de Deus foi: fruto maduro tem que ser colhido. No tempo que nós estivermos maduros, seremos recolhidos, de uma forma ou de outra. Mas bem-aventurados seremos, se morremos guardando a fé no Senhor. E aqui, outra vez, observe, aqui está a paciência dos santos, não é na revolta, não é na greve, não, é se escondendo no Senhor, fugindo para o deserto, lugar que por Deus temos alimento em todos os 1260 dias da nossa vida, ou do nosso ministério, no cumprir a nossa missão. Continua, ainda no capítulo 14, visão do exército celestial ou dos lugares celestiais, onde essas coisas estão acontecendo.
Observe a diferença. Na terra, perdoe dizer assim, mas uma bicharada. Besta 1, besta 2, imagem de besta. Mas nos céus, a perfeição, a grandeza, a pureza, a brancura própria dos lugares celestiais, o estar vestido de luz próprio dos céus. Assim, no capítulo 14, agora verso 14, entendamos. E olhei, e eis, diz o texto, uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice cega, ou colhe, é já vinda a hora de colher, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, colhida, ceifada. Quem é este que está sobre a nuvem do céu, semelhante ao Filho do Homem? Jesus Cristo. Ele mesmo disse: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Só que ele vem para fazer a colheita cega. O que é a colheita que é a cega? É Jesus vindo e recolhendo os seus. Então observem o capítulo 14 de Apocalipse. Se na terra está havendo o terror das bestas e a situação de grande tribulação, entretanto no céu está tudo definido. Tudo definido. Os de Deus estão guardados em Deus, nos lugares celestiais. Então observe, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estamos no capítulo 14, entre os 144 mil, porque quem está em Cristo Jesus está nos lugares celestiais. Precisamos entender isso. Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, no verso 6, bem claro. Quem está em Cristo está nos lugares celestiais. Por exemplo, estando nós em Cristo Jesus, nós não estamos nesse recinto de 4 paredes, nós estamos como? Na presença de Deus também. E a situação no meio espiritual, celestial, o que é? O que está determinado sobre a terra virá. Vem as mensagens dos anjos, vem o alerta final e agora consuma-se. É tempo de colher. E somos colhidos da terra. É a vinda de Jesus, observe bem, ele vindo nas nuvens dos céus e levando o que é seu. Tanto que disse Jesus lá, a palavra em Mateus, capítulo 24, depois capítulo 25, virá na nuvem do céu e vai proceder um juízo, separar o que vai ficar, separar o que ele vai levar. A terra foi cegada. Ele faz isso, recolhe os seus. Agora continua ainda, agora com mais citações, explicações. A ceifa é o fim do mundo, ou o arrebatamento da igreja no nosso caso, conforme Mateus 13, verso 39, na parábola do trigo e do joio. A ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Na parábola da rede de pescar, verso 49, no mesmo capítulo 13 de Mateus, assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E segue, e os justos resplenderão nos céus. Ou como Daniel capítulo 12, verso 2 e verso 3. Quando é que temos o fim do mundo? O arrebatamento da igreja, os salvos por fim vão para o céu, capítulo 14, verso 14 e 15. E observe que é uma repetição do que já vimos antes, lá, nos selos, quando diz: coloque roupas brancas, espere só mais um pouco, completar o número dos salvos. Continuando, tem outra colheita ainda, porque o verso 17 no capítulo 14 disse: e saiu do templo que está no céu outro anjo,
o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Que é esse aqui? Fim do mundo também. Só que com os salvos é um fim de mundo levando para o céu. E com os ímpios é como os estarem entregues no lagar da ira de Deus para serem destruídos. E vai ser uma destruição total, pelo que esse dizer de que o sangue saiu pelo espaço de 1.600 estádios, é só mostrando que é em grande quantidade a matança, a mortandade na face da terra. Agora observemos, voltando atrás, verso 17: anjo sai com a foice para cortar agora, não o trigo, mas aquilo que vai ser entregue ao poder do fogo, como Pedro disse, e o mundo será destruído em fogo, segundo Pedro capítulo 3. O joio no fogo, peixe ruim joga fora, ou aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, ou aqueles que não são do Senhor, lance nas trevas exteriores, no lago de fogo e enxofre. Só que observe que as coisas são simultâneas. Na hora que corta o trigo, já está se condenando o joio. Sai Ló de Sodoma e Gomorra, queima-se Sodoma e Gomorra. Eleva-se nas águas a Noé e perece nas águas os ímpios. Assim, o capítulo 14 define o fim do mundo com a recompensa aos salvos e a recompensa aos ímpios. É o chamado lagar da ira de Deus. Observe que um anjo sai e recebe ordem de outro anjo. E observe que, ainda que possa estar como algo estranho, o fato do Filho do Homem, que representa o próprio Jesus, receber ordem de um anjo para meter a foice na terra. Jesus fazia coisa na terra, precisa de um anjo avisar? Não, mas mostra para nós que Jesus está fazendo uma coisa não de sua vontade, mas algo desígnio de Deus. A ordem parte de Deus. Jesus, subordinado ao Pai, no tempo determinado, vem buscar os seus também. Dando sequência, aí vem o reafirmar: a vindima é o derramar da ira de Deus. Isaías 63, 2 está escrito, e fala-se a respeito de Jesus: porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? E a resposta: eu sozinho pisei no lagar, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes. Porque a vingança não pertence a ninguém, a vingança pertence ao Senhor. Ele só é que vai destruir os ímpios, e não é ninguém que vai destruir, não, Ele mesmo é que vai trazer a justiça. Joel capítulo 3, verso 13, outra citação: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Colheita do trigo e o pisar, o destruir dos ímpios.
São as duas figuras, colheita e vindima. Passando ao capítulo 15, nós temos tão somente ainda na quinta sessão o toque das 7 trombetas, ainda nas visões da 7ª trombeta já tocada, agora a visão de 7 anjos que têm as últimas pragas. E o texto diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas, ou as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Observe que visão na 7ª trombeta é que ainda tem outra forma de falar, um outro aspecto a considerar, que são as taças da ira de Deus, que culmina, completa-se, termina, conclui a ira de Deus sobre os ímpios. Agora observem que temos os selos 7 e as trombetas 7, um pós o outro, são pontos de vista da mesma sequência de desígnios ou acontecimentos. E agora, por último, males derramados sobre o mundo na condenação dos ímpios. Assim continua o capítulo 15, dizendo: depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora virá outra vez uma nova sequência de 7 selos, 7 trombetas, desígnios, acontecimentos determinados e a destruição do mundo em 7 passos das 7 taças da ira de Deus sobre a face da terra. O próximo tópico que nós estaremos vendo será justamente a sessão 6, e com as últimas pragas ou as 7 taças da ira de Deus derramadas sobre o mundo, envolvendo tão somente o capítulo 16, que será um texto curto e que estarão vendo em oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.